Olá, tudo bem com você? Graças a Deus por esse momento. Graças a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia nas nossas vidas. E por isso estamos aqui com mais um programa para você de mulher para mulher. Seja bem-vinda todas vocês. E é com muita alegria que novamente eu recebo aqui no nosso programa doutora Josi, essa mulher linda, essa mulher competente, que Deus tem usado para trazer coisas lindas nas nossas vidas. Seja bem-vinda, doutora Josi. Obrigada, Rose. É um prazer sempre estar aqui contigo. Obrigada eu, seja bem-vinda. E temos também como convidada de hoje, pastora Ângela, ela que é coordenadora do projeto Desperta Débora, aqui em Maringá. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Rose. É um prazer estar aqui para nós falarmos de um assunto tão importante, que são os nossos filhos. Seja bem-vinda, Deus te Obrigada. abençoe. Tá? E hoje nós vamos falar de um tema bastante, assim, eu acredito que vai mexer muito com as nossas mentes, com as nossas cabeças, principalmente nós, pais. Nós vamos falar de influência. Será que temos tido influência? Será que temos exercido influência sobre a vida dos nossos filhos? O que você acha? Você acha que você tem, ao longo dos seus dias, passado para os seus filhos aquilo que realmente eles precisam aprender, aquilo que realmente eles necessitam? Porque nós sabemos que influência é o poder que uma pessoa exerce sobre a vida do outro, sobre o outro. Então é nosso papel como pais, como mães, passar isso para os nossos filhos. E eu já quero começar com uma pergunta para você, Josi. Nós, como pais, onde nós temos falhado, onde nós temos deixado a desejar aos nossos filhos em questão da influência, Josi? Olha só, Rose, como eu sempre digo aqui, né, as perguntas elas são amplas, essa não deixa de ser também, porque nós poderíamos elencar uma série de coisas que a gente tem observado hoje em dia que os pais estão deixando um pouco a desejar, não é? Uhum. Então, mas em princípio, eu penso que o amor é uma coisa, né, que nós podemos citar, porque dentro do amor nós temos várias nuances, não é? Que aparecem. Podemos dizer, né, não negligenciar certas coisas que estejam acontecendo com os nossos filhos, né? Não negligenciar o cuidado com eles, porque nós precisamos pensar que esse cuidado vem desde o ventre, né? Uhum. Se nós formos pensar que a mãe influencia o seu bebê desde o ventre, né, desde a alimentação que ela faz nessa gestação, desde o estímulo que ela dá nessa gestação para esse bebê. Então, a gente começa a influenciar a vida dos filhos muito cedo, né? Lá pelo 4º mês de gestação, mais ou menos, a criança já consegue ouvir, né? E através, né, da audição, é claro que ela não entende exatamente, né, as palavras, nem o significado, mas ela entende a intensidade da voz dessa mãe, a intensidade da voz desse pai. Quem está ao redor reconhece o som da voz daqueles que estão ao redor, né? Se essa mãe está ali com o bebê, que ela é, né, por exemplo, mãe solteira, se mora com a mãe, se tem uma voz masculina, se não tem, tudo isso fica gravadinho lá, né, na memória dela. Entendi. Né? Tem uma coisa que eu acho muito importante também sobre a questão da influência, né? O Augusto Cury, que eu gosto muito, ele diz que nós temos um registro automático de memória,
né? E esse registro automático vem desde aí. É como se nós tivéssemos lá dentro do nosso cérebro a caixa preta do avião, digamos assim. Tá tudo lá. Eu não sei exatamente o que tem lá, eu não consigo explicar exatamente tão claro assim em alguns momentos, mas está tudo lá. Né? E ele diz incrivelmente que é involuntário. Entendi. Entende? Então significa que involuntariamente tudo que essa criança passa, ela vai gravar na memória. Né? Então assim, a influência, ela tem que ser uma boa influência para que eu consiga gravar coisas boas na minha memória, para que futuramente eu consiga reproduzir coisas boas. Não é? Porque a influência é isso, é o poder que eu tenho sobre o outro, né? O poder, a autoridade que eu tenho sobre o outro. Então, esse outro muitas vezes me vê como uma pessoa bem importante, principalmente se for mãe e filho, né? E pai também, não podemos esquecer, o papel do pai é super importante. Então, eu sim vou influenciar diretamente no que eu faço ou deixo de fazer pelos meus filhos. Mas quando o desenvolvimento dessa criança, a partir de 3, 4 anos, começa ali, ela está sendo criada num lar que é totalmente desestruturado. Tá? E essa criança, a partir dessa idade, ela teve esse amor, esse carinho que a mãe pôde passar, o pai pôde passar. Só que, de repente, desestrutura isso, tudo na vida dessa criança. Isso afeta lá no futuro, na formação da personalidade, do caráter, por exemplo, dessa criança? Olha só, Rose, com certeza vai afetar, né? Nós temos estudiosos, né, do comportamento humano, né, que fizeram um estudo específico sobre personalidade agressiva, né, por exemplo. Então, eles pegaram lá, né, um número de indivíduos, né, e detectaram que um certo grupo onde havia tido uma influência, né, até essa idade de uma negligência ou agressividade, né, com certeza na vida adulta isso estava sendo reproduzido, né? Por exemplo, como eu falei, um lar desestruturado, de repente o pai começa ali a maltratar a mãe, né, a trazer transtorno dentro daquele lar. Isso tudo é colocado ali no caráter dessa criança. Sim, totalmente influenciável nesse ponto, não é? A gente pode dizer que não só, por exemplo, uma coisa colocada como um fator bem importante da agressividade num adulto, que é ter sido abusada sexualmente, tanto o menino quanto a menina, né? Então, abusada sexualmente, isso, uma das coisas que a gente mais verifica é a agressividade lá na vida adulta, não é? Porém, isso que você está dizendo, Rose, existe sim, não é? Aquele pai, aquela mãe que brigam muito, que esse pai que exerce certa agressividade sobre essa mãe, né, está sim influenciando na personalidade do seu filho. Eu sempre digo que, às vezes, o que eu observo lá em consultório é que há uma influência sempre por identificação ou por aversão. Então, assim, em alguns momentos eu percebo pessoas reproduzindo aquilo que elas assistem em casa, na vida adulta. Em outros momentos eu vejo outras pessoas que tiveram um evento assim, mas que foi tão aversivo e que elas internalizaram de tanta, né, tão forte, que elas abominam esse tipo de comportamento. Né? Então, que fica extremamente do outro lado, vamos dizer assim, extremista, né? Não suportam nenhum tipo de agressividade. Daí. Isso faz mal também para essa pessoa, não faz? Esse comportamento? Essa faz maneira mal. de agir. Eu sempre digo, Rose, que
sempre o excesso ou sempre a falta é o problema das situações. Então, eu sempre preciso encontrar o equilíbrio, porque essa agressividade, sendo uma coisa normal, digamos, entre aspas, na pessoa, vai fazer com que ela tenha uma personalidade mais de ir à frente, de lutar por suas coisas, né? Porém, claro, isso tudo em controle, né? Não é aquela agressividade que comumente nós conhecemos como a fala agressiva, bater, chegar a bater fisicamente, né? Não é nada disso. É aquela coisa mais da força, do empenho, né? E isso, de certa maneira, uma pitadinha na personalidade é importante. A influência dos pais em relação, por exemplo, à carreira profissional dos filhos. Até que ponto um pai e uma mãe pode usar de influência nessa área? Olha, outra questão bem complicada, viu, Rose? Porque a gente vê, Josi, assim, pessoas que são totalmente influenciadas pelo desejo, né, do pai e da mãe de o filho, por exemplo, ser um médico. Sim. E de repente aquele filho faz essa faculdade, cursa ali, e ele vê que não é nada daquilo, e ele fez para agradar. Isso prejudica, né, a Totalmente. Prejudica porque essa pessoa está sendo sempre submetida àquilo que o outro quer que eu faça e não exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, né? Entra até naquela nossa questão primeira lá da autoestima também. Porém, nesse caso mais especificamente da influência profissional, Rose, os pais influenciam sim, e tem e infelizmente, ainda acredite você, existem. Meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser médico, né? Isso existe muito forte ainda na nossa sociedade, né? Houve um caso de um menino que ele, né, o pai queria muito que ele fizesse medicina, ele era muito inteligente realmente, tinha capacidade para isso, acabou entrando no curso de medicina, fez o curso e quando se formou, entregou o diploma para o pai, né, dizendo, olha, esse diploma é seu, agora eu vou fazer o que eu quero fazer, né? E ele foi ser músico, ele tinha uma habilidade muito grande para música também. Né? Então, assim, há histórias, né, assim, que se a gente começa a ouvir, procurar, são impressionantes, né? Porque para algumas pessoas ser médico era tudo, né? No caso de outras, não, somos diferentes, gostamos de coisas, né, diferentes, por mais que os pais nos influenciem, Rose, ainda, né, porque nós exercemos a influência mais especificamente até os 12 anos de idade ali. Depois disso, a gente orienta. Né? E aí essa orientação nós temos que confiar que a educação que eu dei antes, ela vai ser colocada em prática. Então, depois dos 12 anos de idade, o indivíduo já vai tendo autonomia para escolher, porque ele já sabe o que é certo, o que é errado, não é? Ele já aprendeu a noção, né, do que é certo e o que é errado, então ele vai escolhendo, né, de maneira que ele vai gostando de certas coisas, não é? E nem sempre vai de encontro com aquilo que os pais gostam também. Verdade. E como que fica, doutora, a cabeça desses pais aí? Porque eles não fizeram por mal, né? Sim. Eles desejaram ali no coraçãozinho dele algo bom, que eles achavam que seria bom para o filho, né? Como verdade. Que fica a cabeça dos pais aí em relação a isso? Olha, Rose, eu sempre brinco lá no consultório com os meus pais lá, que eu tenho uma teoria, né? Eu digo que os pais, às vezes, sempre eles erram tentando acertar, né? Eu sempre tento convencer os filhos disso, né? Porque a melhor das intenções é de um pai, né? Por quê? Porque ele já é mais experiente, ele já passou por certas situações e nós queremos poupar os nossos filhos. Verdade. Mas muitas vezes, no intuito de poupar demais, acabamos errando. Erra, né? Não é? E a cabeça dos pais realmente, na sua maioria, fica um pouco difícil de aceitar, porque ele ainda acredita naquela teoria de que se o filho for por um caminho diferente daquele que ele está dizendo, ele vai sofrer demais.
né? Entendi. E sim, muitas vezes sofre mesmo. Porém, enquanto pais, eu me coloco nessa situação também. É difícil, mas nós temos que deixar os filhos, às vezes, bater mesmo com a cabeça, Fazer essa cair. escolha. Por quê? Porque eles precisam aprender a levantar. Não é? Hoje, se eu pudesse dar, né, a maior dica hoje em dia para os pais, né, de uma coisa que eles precisam ensinar para os filhos, para que eles sejam pessoas bem-sucedidas na vida, que tenham aquele ímpeto de lutar, de cair e levantar, é a tolerância à frustração. Hoje em dia nós temos muitas crianças que não são ensinadas a se frustrar. Os pais querem dar tudo, não dizem não, e aí essa criança não sabe se frustrar. Entendi. E aí na vida adulta isso tem um problema enorme para esta pessoa, né? Porque a vida nos frustra a todo momento. Verdade. A todo momento nós temos problemas para resolver, nós temos frustrações e isso, se eu não sei lidar com isso, a vida fica muito mais difícil. E o pai, de uma forma, né, os pais, eles passam isso, né, através do sentimento que está sendo gerado ali para eles, para a vida dos filhos, né? Interessante quando você disse que a palavra de Deus, ela diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando você disse que até os 12 anos nós conseguimos, né, passar essa influência para os filhos. E depois é uma orientação. É isso? Isso. Que a Josi disse? Eu, né, na minha concepção, faço uma divisão mais ou menos assim, do 0 até os 4 anos a gente cuida. Dos 4 aos 12 nós educamos. Noção de moral, do certo e errado. Entra, né? E dos 12 em diante, que já entra a adolescência, né? Hoje em dia há uma adolescência precoce, às vezes aí em 10 anos, 11 anos, mas a gente elenca mais ou menos ali aos 12, a adolescência. Então depois, até os 19, 21 anos, inclusive, né? Há teorias que dizem, a gente orienta. E essa orientação, existe nesse indivíduo uma certa autonomia, que ele vai usar a minha orientação, mas aquilo que ele pensa e certa autonomia que ele já tem para ter a sua ação diante de alguma situação. Né? Então, isso é uma coisa muito complicada de entrar, né, na cabeça dos pais, às vezes, porque, né, tem aquela dificuldade de ir soltando os filhos para terem um pouco mais de autonomia nessa idade. Porque, vamos ver se eu entendi, tudo aquilo que eu ensinei, que eu passei desde o nascimento até essa idade, ficou ali, guardadinho dentro dele, como a palavra diz, ensina a criança. Exatamente. Porque quando ela crescer e for velho, né? Isso, exatamente. Ela vai, mais ou menos, vai cair a ficha dela. Ela vai ver que tá errado, que ela precisa mudar de situação. Só que para nós, pais, é muito difícil, né? Você passar por isso, você educar seu filho, você influenciar ali com coisas boas, com a palavra de Deus. Aí, de repente, chega lá na adolescência, na juventude, eles criam essas asinhas, né? E é muito difícil. Que dica você dá, que conselho você dá para esses pais, para eles suportarem esse momento nas suas vidas? Olha só, Rose, é difícil, né? As dicas sempre de um modo geral, porque aquilo que a minha visão é sempre de forma muito singular, para cada um de forma diferente. Mas eu acredito que, né, os pais precisam entender que fazendo isso, dando autonomia, eu vou conseguir que o meu filho possa saber se defender de situações, possa saber como ele vai resolver um problema, não é? Eu acho que o entendimento dos pais em ver que ele precisa deixar, eu preciso dar, eu brinco, né, corda, para ver até aonde ele vai. Confiança, né? Confiança, exatamente. A confiança de que eu fiz um bom trabalho até aqui. Claro, se eu fiz, não é? Estou, né, partindo desse pressuposto, não é?
E sim, né, na adolescência nós temos algumas coisas que são um pouco perigosas mesmo. Por isso temos muitos pais bastante preocupados hoje em dia. E eu acho muito prudente essa preocupação, principalmente a gente que, né, dentro das igrejas. Eu penso, você disse uma coisa muito boa, Rose. Se eu ensinei o caminho que deve andar, dificilmente esse jovem vai, né, escolher coisas tão ruins assim, sabe? Em algum momento ou outro pode ser que ele passe por uma situação difícil na vida, às vezes acontece, e ele se confunde, e as emoções se confundem. A adolescência por si só faz isso, não é? Confunde todas as emoções, os hormônios ficam todos confundidos, o pai e mãe, e ele também, né? Então eu acho que se todo mundo se propor a viver esta maneira, né, a viver esta fase, perdão, né, de uma maneira entrosada, olhando o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo, né, eu acho que isso pode ajudar bastante. O diálogo é muito importante, sempre. Né? Sempre trazer para si, filho, o que está acontecendo, vamos conversar. Se não quiser conversar, também deixa, respeita um pouco. Tem muito pai que fica ali cutucando, né? Então, porém, o canal de comunicação, na minha visão, sempre tem que estar aberto, não é? Obrigada, doutora. Que bom estar podendo receber, né, tudo isso, palavras tão sábias. Eu espero que você esteja aí do outro lado, retendo tudo isso dentro de você, para que você se torne cada dia mais uma pessoa melhor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Ok, estamos de volta com o programa de Mulher para Mulher. E agora eu quero conversar com a Ângela, pastora Ângela, que é coordenadora do projeto Desperta Débora. Do movimento Desperta Do movimento Débora. Desperta Débora, gente, porque agora é movimento, não é o projeto Desperta Débora. Ângela, fala um pouquinho para nós sobre esse movimento Desperta Débora. Como começou? O que vocês fazem? Como é feito esse projeto? Olha, esse é um movimento, era um projeto, né, que Deus abençoou tanto e que se tornou um movimento de mães que oram pelos seus filhos. Qual a diferença, Ângela, projeto para movimento? Olha, o que eu posso te falar é que eu imagino que o projeto foi uma ideia que puseram um experimento, Entendi. né? Mas que fomos surpreendidos pelo número de mães que aderiu a esse movimento, que se tornou um movimento de mães, né? Que o tempo inteiro está orando pelos seus filhos, né? Entendi. Que nós temos como logo, nenhuma mãe ora por um filho, não. Ninguém ora por um filho como uma mãe. Imagina milhares de mães orando juntas. E quando começou isso aí, os líderes brasileiros foram para Seul da Coreia, num seminário. E lá chamou muita atenção do pastor Jeremias, que 100 mil jovens universitários estavam se rendendo à obra missionária, estava naquele dia sendo ungido a missionários. E isso chamou muita atenção do pastor Jeremias Pereira, e ele falou com o pastor Marcelo Gualberto, né, que é da Mocidade para Cristo do Brasil. Falou, olha que lindo, fiquei sabendo, ele queria saber por que tantos jovens se dobrando aos pés do Senhor. Então foram e ficaram sabendo que eram as mães que oravam pelos filhos. Sem contar que na realidade, Coreia do Sul, ela tem a maior igreja no planeta Terra. A igreja que nós podemos, né, que nós sabemos. Hoje já estão nascendo outras igrejas cristãs, mas ali nós sabemos que ele tem 750 mil membros essa igreja. E através desse movimento? Não, é através da oração, né? Porque tudo pode ser mudado pela oração. Então, essas mães estavam juntas, estavam orando ali para que esses jovens, eles fossem, né?
render-se aos pés do Senhor, porque não tem melhor caminho para um jovem ou para qualquer ser humano a pessoa estar, né, ouvindo a voz do Senhor, conhecendo esse poder que vem do alto, que tantas pessoas desejam, mas muitas vezes esquece que é através da palavra de Deus é que nós vamos encontrar, sabe, todas a solução. Aqui nós temos um mapa, a resposta para tudo na nossa vida. Toda e qualquer pergunta nós temos através da palavra de Deus. Então as mães ali influenciaram seus filhos e eles trouxeram esse movimento para o Brasil. Entendi. Quando trouxeram, foram para Batista da Lagoinha, a igreja, e lá já 500 mães levantaram como mães intercessoras. E aí então ele foi crescendo de região em região, as mães se aderindo, né, para orar pelos seus filhos, para que nós tenhamos uma juventude, né, sarada, adultos amanhã sarado, mas é necessário mesmo que cada vez mais as mães entrem em contato de oração, né, que elas estejam ligadas, levando seus filhos a Deus, porque problemas todas as famílias têm. Mas se nós buscarmos no Senhor a sabedoria para direcionarmos principalmente os nossos filhos, são eles que serão o país do dia de amanhã. Verdade. E nós temos visto tantas coisas tristes acontecendo, né? Mas quando os pais, eles chegam a Deus, eles começam a ser norteados pela palavra de Deus. A mãe entra como coluna de oração na casa, tudo começa a ser mudado. Amém. E automaticamente seus filhos são influenciados a isso Os também, filhos né? são influenciados. E essas mães, umas com as outras também, há uma recíproca aí, né? Há uma recíproca, lógico. Uma sustenta a outra, sabe? Porque todo mundo tem um problema. Agora mesmo ela fala, a doutora falando que a criança, ela nasce, por mais que nós cuidamos da criança, mas nós sempre vamos deixar uma lacuna. Verdade. Sabe? Ela tem um sentimento, toda pessoa, ela nasce com um sentimento de abandono. E isso é preenchido só com a presença do Espírito Santo de Deus. E essa criança que não tem um contato, que não tem um ensinamento com a palavra de Deus, dificilmente ela consegue superar. Verdade. Sabe? Agora, uma família estruturada, ela tem condição de ensinar os filhos de forma melhor. Verdade. E hoje você tem ideia, Ângela, de quantas mães estão envolvidas nesse movimento? Há 5 anos atrás, nós tínhamos um controle de 55 mil mães. Hoje, nós achamos que passamos de 75 mil. E aqui em Maringá, vocês fazem esse trabalho aonde? Onde que vocês se reúnem? Nós vamos, esse ano a gente foi mais para as igrejas, chamando a atenção dos pais. A palavra ela tem que ser sempre semeada, né? Se você deixar um pouco, né? Então, esse ano nós partimos mais para as igrejas, mas nós nos reunimos toda semana ali no Sesumar, né, propriamente no Bloco 8, no Sesutur. Tem um grupo de mães que se reúne constantemente, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós estamos ali, orando pelos nossos filhos, não só pelos nossos filhos, pelos filhos dessa cidade, pelos filhos desse estado e dessa nação, quanto nesse momento nós estamos precisando levar as nossas crianças, os nossos jovens a Deus. Eles estão distanciados, sabe? As mães saem de casa para trabalhar, os pais saem e de repente eles são norteados por uma televisão, muito pelo celular, maligna, né? pela internet, e os pais não têm, quando chegam em casa, muitas vezes não vê o que os filhos fizeram. Então, filho, constantemente os pais têm que estar olhando e vendo aonde seus filhos estão, com quem que eles estão, né? E muitas vezes o pai na correria, nas dificuldades, numa série de coisas que tem apresentado que não são tão importantes quanto a criação dos filhos, mas os pais esquecem disso. E pensa que dar o material vai resolver a vida do filho, vai deixar o filho contente naquele instante. Mas ele não vai conseguir, sabe, suprir a necessidade que o filho tem. Todos nós temos uma necessidade interior, que nada material vai suprir. Mas o poder do Espírito Santo, ele vem suprir e vem dar um norte para a nossa vida, vem nos direcionar. Verdade, você falou agora, Ângela, de algo assim, muito importante para nós como pais, né? Muitas vezes o pai, né, chega ali do trabalho, a mãe também na correria do dia a dia,
o filho quer atenção, o filho quer ali um momento para até mesmo a gente ali contar uma historinha, né? Pegar um livro, pegar a Bíblia, contar histórias da Bíblia para essa criança, e os pais dão alguma coisa, ligam às vezes até o computador O tempo todo. para essa criança. Então, assim, cabe a nós, né, Ângela? E eu acredito no poder da oração, ainda mais de uma mãe, né? É tremendo quando você tem a consciência dentro de você que mesmo que você não tenha mais, que os seus filhos já estejam grandes, por exemplo, você não tenha mais o controle, mas uma mãe que ora, uma mãe que busca, intercede pelos seus filhos, com certeza os anjos acampam ao redor desses filhos, né? A gente ouve até aquela, por um tempo passou esse vídeo muito na internet, uma mãe ali orando pelo filho, e de repente o filho chega e dá um beijo na mãe e fala: mãe, tô indo. Indo para onde, filho? Tô indo para balada. E esse filho pega e sai para a balada, e a mãe fica ali orando. E é interessante que eles mostram no final uma cesta de ovos que foram deixadas ali naquele carro, no porta-mala, né? E o acidente horrível acontece, né, Ângela? Com essa pessoa. E a gente vê ali que os ovos, né? Até os ovos não foram nem quebrados. O carro fica totalmente destronado. Então, a gente pode ver ali o cuidado de uma mãe, né? Mesmo que o filho está lá, né, no mundo, esse não é o nosso desejo, mas mesmo que ele vá, a oração de uma mãe, a intercessão de uma mãe é sempre Pode muito em seus importante. efeitos. Pode muito. Você tem testemunhos? Eu tenho muitos, né? muitos testemunhos, né? Um dos testemunhos que mais me chamou a atenção, nós temos um trabalho lá no Sarandi, e uma mãe, ela veio assim: pastor, eu quero dar um testemunho para você. Meu filho estava vindo de carro, provavelmente é um menino viciado, certo? Ele estava vindo e um outro chegou de moto para atirar no meu filho, apontou a arma e ficou olhando, mas ele não conseguiu atirar, depois virou as costas, Olha pegou a só. moto e saiu. Então, mas são muitos e muitos testemunhos que a gente vê. Quando eu vi esse vídeo, mas eu posso, olha, falar assim, sem sombra de dúvida, quando uma mãe está de joelho, ela livra o filho do poder da morte. Eu não posso explicar certinho isso aí, o que aconteceu, que eu vejo que ela fala assim: filha, vai com Deus. Eu mais ou menos vi. Ela falou: só se Deus for no porta-mala que está cheio esse carro, né? Mas eu posso garantir para você que quando nós, sabe, trazemos nossos filhos para a realidade de Deus, da palavra de Deus, sabe, eles vão dar ouvido, eles podem até contestar na hora, mas todos nós temos uma mente, todos nós vamos raciocinar aquilo que foi conversado, aquilo que foi dito, e as coisas verdadeiras, elas permanecem. Tudo que é verdade, ela permanece. Ainda que alguém na hora sinta-se confrontado, confronte, mas o que é verdade, que é dito, ela vai permanecer. Ensinamento. Por que nós sempre, aquilo que nós censurávamos quando éramos adolescentes para os nossos pais, e hoje a gente torna a fazer, porque são verdades que ficaram incutidas dentro de nós, assim como se nós ensinarmos nossos filhos com a palavra de Deus, né? Eles vão ficar permanentes, eles podem até sair por um tempo, mas essa palavra não sairá de dentro deles. E uma mãe que ora, ela pode mudar a história de uma nação, ela muda a história da família dela, mas ela precisa estar em contato com Deus. E hoje a gente vê que a internet tem roubado o tempo das mães, o tempo da mãe olhar para o filho. Às vezes ela está ali tão envolvida que ela fica irritada quando o filho chega perto dela, né? Mas quando ela presta atenção naquilo que ela está fazendo, ela volta, ela reconstrói, restaura a família dela. Através do entendimento. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Errarmos, todos nós erramos. Agora é o momento que nós temos que parar, olharmos para a nossa família e ver o que elas estão produzindo. Que o fruto não cai longe do pé. Verdade. O fruto não corre. Então nós temos que trazer. Agora, se porventura nós falhamos como nós falhamos, a gente tem que trazer nossos filhos, sabe? Outra hora você vai ter que chegar no teu filho e olhar para o olho dele e falar: filho, me perdoa, eu errei com você.
a mãe deixou de fazer isso, mas eu quero... Deixou de influenciar Deixou coisas de boas, te né? ensinar, Deixou de ou ensinar a o tempo palavra. passou e eu não falei, mas eu quero voltar a falar com você. Sabe? Um dia eu cheguei para o meu filho, mas para os 2 filhos, falei assim, olha, a mãe errou nisso, naquilo. Mas eu quero falar para você que hoje eu tomo a autoridade que Deus me deu. Amém. E vocês vão fazer aquilo que eu falar para vocês, porque vocês estão debaixo do controle, debaixo do domínio, debaixo da autoridade que Deus me deu. E nós temos que ensinar o que é limite para os nossos filhos. É muito importante que a criança conheça os limites. É muito importante que nossos filhos cresçam conhecendo o limite. E muitas vezes, porque as mães acham que o amor é tão grande, deixa ele fazer o que quer, vamos dar para ele, né? Vamos fazer isso. E não é por aí, né? Nós precisamos estar ensinando o tempo inteiro. Eu gosto muito, né, quando o Senhor diz que aqueles que procederem de mim serão edificadores das antigas veredas, né? Então, aqueles que passam por nós, nós temos que deixar a vida dele diferente, seja mãe, seja filho, seja qualquer jovem. Né? E uma das coisas muito importantes que eu vi, um dia chegou um amigo do meu filho em casa e eu falei assim, você vai fazer o quê? Ele falou assim, filho de pobre não faz faculdade. Falei, como? Ele falou, porque não, eu não vou passar. E também no particular nós não temos dinheiro. E eu falei para ele, você pode sim. Tem muitos programas do governo que você pode ir, você pode estudar. Aí ele foi e fez mecatrônica. Então nós vemos assim que nós temos uma palavra de bênção para os jovens, para influenciá-los, para abençoá-los. Amém. Que palavra que você nos deixa assim em relação, né, à Bíblia, a palavra de Deus, para as mulheres. Você tem alguma palavra relacionada a esse? Eu tenho Isaías 58:12, que fala assim, eu acabei de falar agora, mas ele diz assim, e os teus filhos serão edificadores das antigas veredas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparadores de brecha e restauradores de vereda para que o país se torne habitável. O nosso país, ele tem que voltar a ser habitável. Nesse momento nós estamos vivendo uma série de problemas, mas que nós podemos, através das nossas orações, isso, né? Através da união dos pais, em oração, em busca do Deus eterno, nós podemos mudar toda essa nação, mudar as gerações que virão no futuro, porque há tempo de fazer isso ainda. Nós podemos mudar toda uma história de uma sociedade através do poder de Deus. Amém, glória a Deus. Que palavra mais linda, né, gente? Que palavra mais tremenda para nós pais. Nós devemos, sim, nós devemos interceder pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Eu acredito no poder da oração, ainda mais vindo de uma mãe. Que isso possa abençoar a tua vida, que você possa parar e refletir sobre a maneira com que você tem conduzido, deixado se conduzir o seu lar, conduzir a sua vida, né, em relação aos filhos, que você possa parar e prestar atenção e mudar, porque sempre há tempo de mudar, né? A gente todos os dias temos a chance de mudar, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta falando sobre influência. E novamente, doutora Josi, eu quero te fazer uma pergunta. A gente sabe que a mídia, né, tem invadido as nossas casas com tanto bombardeio, né, tanta coisa destrutiva, né, tantas influências negativas para os nossos filhos. A Ângela falou também sobre limite. O limite, ele entra, quando é dado esse limite à criança, ele entra aí nesse poder que nós temos de influenciar os filhos?
Com certeza, Rose, ele entra sim, né? A gente sempre tem que observar a questão seguinte: a internet, os meios de comunicação, toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, né? Ela vem para nos servir e ela também vem para nos ajudar. Não é? A questão da influência negativa hoje em dia vem justamente por essa falta, né, de limite da sociedade, falta de limite desse capitalismo que quer passar que a gente precisa ganhar dinheiro a qualquer custo, ser feliz a qualquer custo, não é? Então, essa é uma questão muito mais macro, porque eu vejo que os meios de comunicação, né, a internet principalmente, ele também vem como uma ferramenta boa, ele nos auxilia. Porém, nós, humanos, é que fazemos tudo errado. Escolhemos ficar, né, ali até muitas horas, escolhemos trocar aquela coisa da conversa, do olho no olho, por o tempo, né, na internet. Os sites de relacionamento têm aumentado muito, então os relacionamentos virtuais têm aumentado muito, né? Consequentemente, os relacionamentos tete a tete têm diminuído um pouco. Verdade. Né? Mas tudo isso para dizer que, com certeza, nós temos influência, sim, que vem bombardear negativamente os nossos filhos através desses meios de comunicação, não é? E só é uma coisa errada, não é? Se a gente em algum momento perde e não dá para esse filho a noção do limite. Né? O limite, eu vejo que hoje em consultório é uma das coisas mais importantes que a gente tem que trabalhar. Né? Adultos sem limites foram crianças sem limites. Né? E os pais são responsáveis diretamente por essa criança ter o limite. Aquela coisa do quanto de horário na internet, aonde ele está vendo, né? O que você está olhando para o seu filho? Você está em casa, mas está de fato com o seu filho? Né? Será que eu olho para ele, eu vejo o que ele está vendo, ou é mais fácil para mim deixar ele lá no quarto, computador, porque eu tenho um monte de coisa para fazer aqui? Né? Nós somos espelho. Sim, deles. Com certeza. Se automaticamente eu fico ali horas numa internet, por exemplo, o filho vai falar: epa, por que a minha mãe pode e eu não posso? Exatamente, exatamente isso. Então, nós somos responsáveis mesmo e somos espelho, com certeza. Não é? Como é que eu vou exigir dele aquilo que eu também não estou dando? Eu também não faço. Né? Então, a coerência entre a fala e a ação é extremamente importante nessa hora. Aí que entra, né, na fala, é importante você deixar isso bem claro, a maneira com que o pai, a mãe, vai falar com autoridade para o filho, porque talvez a mãe está fazendo, ou com certeza, a mãe estará fazendo algo produtivo ali na internet, e um filho precisa saber, né, que o que a mãe está fazendo talvez é um trabalho. Sim. Então, por isso a importância da maneira que é dita para essa criança, sim, né? Sim, você tem razão. Com certeza, você tem razão. Muitas pessoas hoje em dia trabalham, dependem do computador totalmente para o seu trabalho, não é? E aí a conversa, o diálogo, não é? O explicar por quê. A criança precisa entender por que ela tem que obedecer, né? Por que eu tenho que fazer dessa maneira, não é? Não é simplesmente eu mando e você obedece. Não é? Isso é uma noção, né, mais retrô, digamos assim. Hoje em dia a gente precisa, os nossos filhos são muito inteligentes, está tudo muito avançado, não é? E o diálogo é o princípio de resolução de qualquer problema. O diálogo traz proximidade, o diálogo traz resolução de conflito, não é? Agora, incrivelmente, muitas pessoas vão para a terapia porque não sabem dialogar. Tem problema na sua comunicação. Precisam saber de que maneira falar, de que forma falar, que horas falar, né? Porque, claro, com uma criança falamos de uma forma, com um adolescente de outra, com um adulto de outra. Verdade. Não é? Então nós temos que ter essa coerência. Né? E eu sim, pai, mãe, somos espelhos. Não é? Se eu quero que ele não faça, eu também vou procurar não fazer. Porque aí ele vai me ver fazendo e aí ele vai ter o aval para fazer também.
Não é? Porque eu sou responsável por esse filho. Então, eu sou autoridade. É isso que a Bíblia também coloca como autoridade. Eu sou essa autoridade. E se ele vê essa autoridade fazendo, o que vai impedi-lo de fazer se eu estou, né? Se ele está sob o meu jugo, digamos assim. Então, isso é muito importante, né? A coerência entre a fala e a ação é uma resolução de problema dentro de casa. Muito bom, doutora, muito bom mesmo. E você, Ângela, tem mais alguma coisinha a falar? Eu quero deixar aqui, sim, sobre as Déboras. No dia 22 de novembro, nós teremos o chá das Déboras. Vai ser um chá muito bom, muito gostoso, um tempo que as mães vão estar ali, essas mulheres vão estar ali se reunindo, né? Para estarmos, né, conversando, tendo um momento para nós. Também teremos antes um culto abençoado. Teremos a Edênia Moraes, é uma mulher que já esteve aqui. E nós precisamos, é bom, né? Ela louva, ela tem um testemunho maravilhoso como mulher, como esposa, como mãe. Então, nós estaremos juntos no dia 22 de novembro e eu queria convidá-las. Nós teremos convite ali no Sesutur, né? Para vender e várias igrejas estão vendendo esses convites. Amém. Fica aí, gente, a dica, eu já participei, é tremendo, sabe, palavras assim totalmente edificantes, testemunhos, né, Ângela, de mães que tiveram seus filhos assim totalmente reestruturados, né? Eu quero ler uma palavra também que o Senhor me passou ontem, que está no Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos a porta. Que palavra tremenda, que palavra assim gratificante para as nossas vidas, em saber que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Então, tudo aquilo que você faz, sabe, no dia a dia não tem valor algum se a sua casa não estiver edificada no Senhor. Se o Senhor, aqui fala de uma casa, de uma família que é edificada por Deus. Então, dentre tudo isso que a gente falou aqui, dentre tudo isso que foi dito aqui, o Senhor é o fundamento dessa casa. O Senhor é o fundamento da nossa família. Então você precisa ter essa consciência, você precisa deixar que isso faça parte da tua vida. Se você ainda não fez isso, comece a fazer agora, né? Tá? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia de hoje. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, tudo aquilo que foi dito aqui. A doutora Josi, sempre com ensinamentos, conselhos assim tremendos para a nossa vida. E se você deseja entrar em contato com ela, entre em contato com ela com o telefone que vai estar aparecendo agora na tela, né? Obrigada, Ângela, pela tua presença aqui também. Obrigada a vocês, tá? Eu que Deus agradeço. continue usando a tua vida, usando esse movimento Desperta Débora para trazer a consciência das mães aquilo que é preciso ser feito, aquilo que nós precisamos de fato parar tudo e fazer. Orar e interceder pelos nossos filhos. Obrigada, Josi, pela tua presença mais uma vez aqui também. Eu quero mandar alguns beijos hoje. Tem algumas pessoas que assistiram o nosso programa e que falaram assim: Rose, manda beijo para nós. Então eu quero mandar um beijo para algumas pessoas tão especiais e agradecer a todos vocês que mandaram para mim recadinho na página, falando que gostou muito do programa, que gostou muito do cenário. Eu quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe tremendamente a todos vocês. Então eu quero mandar um beijão para minha filhinha, minha princesinha Beatriz,
que também nos assiste todos os programas, ela assiste conosco, né? Filha, te amo, meu amor. Você é o motivo também de eu estar aqui. Quero mandar beijo também para minhas filhas que já estão bem grandinhas, a Camila e a Caroline. Mamãe ama vocês. E me perdoe do fundo do coração se a mamãe tentou em todos os tempos passar para vocês coisas boas e pode ser que em algum momento da vida eu não tenha conseguido, me perdoe, tá? A mamãe também ama vocês. Quero mandar um beijo para Vera Belotti, para toda a sua família também que diz que assiste o programa e acha lindo e compartilha. Mandar um beijo para Ju, a minha manicure, a minha cabeleireira, aquela que me maqueia. Ela também pediu um beijo. Eu amo todos vocês e gostaria que a bênção do Senhor estivesse na casa de vocês, em todas as áreas, familiar, espiritual, emocional, financeira, que a bênção do nosso Senhor seja sobre cada um de vocês, tá? Agradecer essa equipe maravilhosa também, equipe Rafa, e a todos vocês que vão assistir também esse programa. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.